Ô, gente do YouTube, meus amigos, meus inscritos do YouTube, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou gravando até mais cedo um pouco. Na verdade, eu já gravei um vídeo para colocar ele e no fim eu acabei apagando ele porque eu fui dar uma revisão nele e achei que deveria mudar alguma coisa do que eu havia falado. Então eu deletei ele e resolvi de gravar outro vídeo, né? Daí eu até troquei até de camisa de novo. Vim com a minha camisetinha fresquinha aqui. Esses dias até gravei um vídeo com ela dos avessos. Coisa de velho, né? Mas eu pus ela porque aqui tá muito calor, realmente tá muito calor e daí fica mais confortável, né? A gente tá. Então, gente, o assunto que eu estava hoje me referindo era um, sobre o golpe militar de 64, onde existe muita polêmica em cima disso, muita celeuma, se é golpe ou não foi golpe. Existe uma ala de pessoas que acha que foi golpe, a outra acha que não foi golpe, né? Depois eu dou meu parecer, né? Na verdade, eu tinha 11 anos de idade, 10, 11 anos naquela época. Então eu posso falar com bastante certeza que, na minha opinião, não foi golpe militar, né? Conforme pintam as pessoas aí. E na época que aconteceu esse fato, existia no Brasil uma guerrinha aí política, de muita narrativa, a iminente ascensão do comunismo em certos lugares do mundo. E o Brasil estava caminhando para esse lado aí, sabe? Então, na verdade, tudo aquilo se você resumir tudo, é tudo jogo de interesse, de poderoso, na verdade, sabe? O comunismo nada mais ele é, o comunismo é pro pobre, para a classe média rica, alta. Ele quer o comunismo para você aqui no Brasil, mas ele vai viver lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, né? Então ele precisa do pobre sendo pobre e ele sendo rico sempre para se manter. E a casta artística, mesma coisa, tá? Isso tudo que você vê em televisão e de artista bonitinho, tudo arrumadinho, eles falando mal do regime militar, que foi isso, foi aquilo, isso é tudo uma mentira descarada que eles contam, né? Para eles poder manter você com a cabeça revoltada, né? Porque eles pregam a revolta nas pessoas, nas classes, no proletariado, nas classes mais desfavorecidas, e inflama essas classes, somos nós, para ficar tipo uma guerrinha entre a burguesia, né? Essas coisas aí. Mas é tudo falso, tudo falso. A realidade é que o, o proletariado, as pessoas, humilde, pobre, e proletariado é o trabalhador, mais ou menos assim. Todo mundo está nessa. Ele se sente diminuído e achando que essas pessoas muito inteligentes que são, né? Que são inteligentes, né? Isso aí é o que eu sempre digo é a supremacia da soberba intelectual, certo? Ele se sente acima de você, certo? Eles acham que eles sendo inteligente, você
você é de fácil manobra, você vai ser manobrado por eles. De fato que nós somos manobrados mesmo por essa gente. E de fato também que eles criaram um sistema, hoje você faz parte desse sistema, e que você não consegue, é muito difícil destruir isso daí, sabe? É um negócio tão complexo. E hoje, muito mais ainda, nós estamos vendo isso, a aparelhagem que existe dentro do Estado. O Estado é o país, o Brasil, lá em cima, no poder. Né? Você vai na Câmara de Deputados, no Senado, vai na Justiça, Tribunal, né? Supremo Tribunal, é tudo aparelhado. Tudo aparelhado. Né? Tem bons juízes, tem. Tem bons deputados, tem também. Senadores, né? Mas é tudo preparado para eles. Depois você simplesmente é um pau mandado, sabe? Eles vão te manobrar do jeito que eles acharem melhor. Eles vão te pôr na cabeça que você tem que protestar ou não tem. É igual agora, nós estamos aí o país está dividido entre bolsonaristas e lulistas, né? Até eu prefiro que seja lulista mesmo, porque o Lula já está no final da carreira e esse partido que ele pertence aí, que é esse PT, que é a coisa mais insana que surgiu no Brasil pro brasileiro, foi esse partido. É através dele que surgiu muitas outras coisas aí, né? Então tudo isso daí foi feito por quem? Por gente inteligente que queria o quê? O poder. E daí então, voltando no golpe de 64, que foi uma mentira deslavada, que pregam até hoje, e muitos livros, muitas histórias, que foi golpe, nunca foi golpe no Brasil. Porque todos os governadores do Brasil, deputado, os jornais maiores que existiam no Brasil, então até hoje aí, a mídia, era tudo a favor do regime que se instalasse militarmente para consertar a ser vergonhice, a porcaria que estava acontecendo no Brasil. Estou falando aqui em palavras bem simples para as pessoas entenderem, porque eu até não tenho muito vocabulário muito fraco, né? Eu poderia estar aqui falando como... Ontem até esqueci de falar o nome dele, do Leonel Brizola, que eu achava ele um excelente orador, né? Outro que eu também sempre gostei foi o Ciro Gomes, que me decepcionou também na vida política dele, como também o Brizola. Eu fui brizolista há muito tempo, mas eu não sabia, eu não... eu era um político, uma pessoa inocente no Brasil, coisa que eu não deveria ter sido, né? Como muita gente é até hoje, de não participar de política e dizer que né, eu não quero saber de política. Você tem que saber de política sim, porque tudo depende de política no Brasil. Tudo. Tudo é política, né? Então a gente tem que estar a par sim, para poder ajudar as pessoas de bem, para a vida nossa continuar tudo bem e não ficar na mão só de gente que não presta, né? Mandando, né? Então quando acontecem as eleições, vem essa classe política também, que é uma classe que foi deteriorada, foi estragada no Brasil, e hoje funciona, é o sistema que funciona assim. Eles vêm, na época de pedir voto para você, me desculpe, eu já volto no tema da Revolução. Até eu não vou contar sobre, eu vou contar como eu vivi no golpe militar, que eles tanto falam aí de golpe militar, né? Então, quando é tempo de eleição, essas pessoas, eles vêm pedir voto para você, olha, eles te prometem tudo, eles são bonzinhos, eles vêm com aquela carinha de mamão macho, né, como diz o mineiro velho, e pede, e daí eles, bem na verdade, falta quase baixar as calças pra gente, né? Então, mas depois que eles estão lá em cima, acabou, meu filho. Daí você é o Zé Mané aqui, igual já foi, nós somos chamados, né? Perdeu o Mané. Você é o Mané, né? Porque para você falar com ele, você não vai falar com um deputado federal lá em Brasília, você não consegue, né? Com um senador, menos ainda. Você é simplesmente uma voz,
que vivem pedindo para você votar, 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 e é através do teu voto que você vai eleger. É verdade, mas todo mundo, né, vai ter que fazer isso, né, para eleger um determinado elemento lá. Muitas vezes, a outra coisa que eu combato muito é sobre a reeleição e essa, essas, como fala, coligação, né, que você vota em determinado deputado e vai eleger lá mais três ou quatro, ou às vezes elege um outro que você nem conhece, né? Então, e entra lá, às vezes sem nenhuma capacidade lá e vai ser um deputado, um senador. Senador não, mas o deputado estadual, federal, vereador, mesma coisa acontece. Então eu sou contra. Então daí lá dentro, depois que eles estão lá, até aqui na minha cidade, em reserva, é a mesma coisa. O prefeito está lá, ele não. Você não conversa com o prefeito. Você não vê ele. Eu não vejo esse prefeito daqui meu. Eu até não teci nenhuma crítica até agora nele, porque o alcance do meu canal é muito pequeno, mas alcanço aqui algumas pessoas em reserva. Mas futuramente, sim, eu vou tecer comentário construtivo e também o cara se tocar, né mesmo? Porque eu me lembro de um homem, de uma pessoa no Paraná mesmo, um prefeito de Londrina, que se chamava o Bellinati, muita gente conhece. Aquele cara era. Ele, quando ganhou a eleição de prefeito em Londrina, ele abriu as portas da prefeitura e falou: agora eu vou receber o povo aqui dentro. Todo mundo que queria falar com o Bellinati ia lá e falava. Ele ganhou, as eleições que ele quis ganhar em Londrina, ele ganhou. Nem sei se ele está mais na. Deve ter algum parente dele na política ainda, né? Mas então, voltando no regime militar, que tanto foi criticado e falado até hoje, ainda são, né? Você vê aí na grande mídia, na classe artística, nos intelectuais aí, que o regime militar foi isso, foi tudo mentira, tudo balela, sabe? Eles não cansam de mentir para você, né? Eu vivi o regime militar, eu tinha 11 anos de idade, igual eu tô contando. Eu fui crescendo dentro desse regime militar porque eu não entendia, eu era uma criança. Mas a minha mãe trabalhava, lutava, né? Era difícil, era muito difícil, né? E eu fui crescendo e eu trabalhava também, eu fazia minhas coisinhas para mim ter o meu dinheirinho para ir no cinema, no matinê, dia de domingo, engraxar um sapato, catava feijão na rua, milho, e sempre papel, né? Ferro, caco de vidro. Quando eu cheguei nos 13 anos, eu já fui trabalhar numa loja registrado. Tinha carteira profissional de menor, eu comecei a trabalhar e daí então claro, fui crescendo e trocando de emprego e tive bons empregos na minha vida. E vivendo bem, como um jovem, eu me diverti do jeito que eu achava que eu deveria me divertir, né? Fazendo as extravagâncias que todo jovem faz, né? E tudo funcionava bacana e gostoso, mas existia essa, essa ala política que ainda muitos tinham ido embora do Brasil, né? Porque ficaram com medo de ser preso, enfim, outros pediram asilo político e sumiram aqui essa gente, essa raça de gente. Mas ainda ficou ainda a turma da Dilma Rousseff, de vários aí, do Fernando Henrique, da Globo aí também, a Miriam Leitão, né? Ficou essa gente aqui causando sempre confronto com o poder, né, que era militar. Né? E as coisas precisavam de acontecer dentro de um padrão que o militar tinha das regras, né, para consertar o país que estava virado numa merda na época, mas essa gente não deixava, né? Eles lutavam ferrenhamente, criaram lá até um corpo de guerrilha no Araguaia, muita gente deve ter estudado sobre isso,
onde houve confronto militar com o guerrilheiro, morreu o militar, morreu o guerrilheiro. Né? Eu sei que foi suprimido aqui, acabou aqui. E aqui no Brasil foi preso muita gente mesmo. Repórter, foi preso professor, meu tio mesmo era um professor, foi preso, não mataram ele, claro, mas ele era comunista, declaradamente comunista. Era uma pessoa muito boa, mas eu não sei o que tinha na cabeça, que achou que o povo tudo tinha que viver sob o comunismo, uma coisa que acabou no mundo inteiro, né? A Rússia não aguentou, e tá hoje lá em alguns paísinhos aí da Cuba, Coreia do Norte, a Rússia já mudou muito o regime. E tem a China também, que é mão de ferro também lá, que todo mundo sabe, né? Lá, infelizmente, ainda existem essas coisas aí. Então, para que o país voltasse a ser normal, tinha que ter pulso firme mesmo. Você não podia combater um sistema de, desse tipo com flor. Não tinha como. Né? É o que está acontecendo hoje no Equador. Né? Olha a barbaridade que está acontecendo no Equador. Para vocês terem mais ou menos um parâmetro das ideias que eu estou tentando. Então particularmente, eu fui servir exército no meu tempo, servi o exército. Eu tinha o maior sonho do mundo de servir exército. Até os 18 anos eu vivi o que eu quis fazer, eu fiz na minha vida. Minha irmã fazia, todo mundo normal, sabe? Lá em Apucarana, nós morávamos em Apucarana, não tinha lá de certo escondido lá alguma coisa referente a dar um golpe para ganhar o poder, porque tinha no Brasil inteiro, na verdade, né? Isso tinha alastrado. Então sempre teve essas pessoas que queriam o quê? O poder. O poder. Por isso que eles brigavam. Eles não estavam brigando pelo bem-estar do povo, do nosso povo. Não, não estavam. E isso depois a história foi mostrando pra gente que não. Né? Desculpa. Então daí passou o meu tempo de militar, onde eu servi, eu no meu tempo, eu não me lembro de ter prendido, eu fazia parte de um pelotão especial do exército, mas que combatia mais traficante, droga, assim. Então, mas assim, preso político, eu, graças a Deus, nunca vi. Eu não teve oportunidade de eu ver isso daí, não. Então, eu sempre tive, assim, eu fui criado nesse regime militar, eu sempre gostei muito do regime, eu gostei muito, porque tinha muita moral, né, era para passar uma coisa pornográfica aí, tinha lá, não podia. Então era muito. A família era muito protegida mesmo, a família, você veja bem. Né? Religião, né? E também o amor à pátria. Que isso é uma coisa primordial na vida de um cidadão brasileiro. Seja homem, mulher, criança, quem for. É o amor à nossa pátria. Claro que Deus em primeiro lugar. Né? Segundo, amor à pátria, né? A família, a proteção. Agora, você imagine você no regime comunista ou socialista, você é mandado por essa classe de gente que dizia que brigava por você para você ter melhores condições de vida. Não. Então, eu preferia regime democrático e com as oportunidades para todos. Aquele que tiver mais sorte ou trabalhar com uma diferente de ficar rico ou ficar pobre, e aquele que quer ficar pobre também fica, o que quer encher a cara sai bebendo, não vai trabalhar, vai vagabundar, vai fazer o que quiser. Você tem liberdade para tudo. Hoje nós estamos vendo aí voltar à mesma situação de 64, antes de 64 até, né, de você ser cerceado de muitas liberdades, né, de liberdade de expressão, liberdade de muita coisa.
né? E estamos correndo esse risco, porque nós, infelizmente, o nosso presidente, ele é um esquerdista e ele é um socialista ou comunista, ele é. Não adianta querer mudar. O Lula não muda, né? O Lula foi uma desgraça que apareceu no Brasil e ficou. Eu acho que no começo ele não era assim, esse cara. Ele ficou meio perturbado depois que prenderam ele, descobriram tanta coisa errada dele, né? Daí, no fim, acabaram soltando ele também. Outra coisa que eu critico, às vezes, um pouco, é o Supremo Tribunal Federal nosso, né? Que, porra, hoje a gente fica até esquisito. Eu falo a verdade, eu sinto uma insegurança os ministros. Eu tenho a dona Carmen Lúcia, a ministra nossa, como para mim ela era uma deusa, né? Mas eu vi hoje ela tão. é, eu não sei, ela tá parada assim, não sei o que aconteceu lá dentro daquele, do Supremo, né? Então eu sempre peço para as pessoas do Supremo que a gente não quer só respeitar vocês, a gente quer sentir vocês protegendo a gente, né? Que é aí que protege a nossa liberdade, o nosso povo. É vocês, gente. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal, não vou aqui falar xingar o ministro Alexandre de Moraes, que eu não. O fato de eu não gostar dele é por causa da insegurança que ele tem causado no Brasil. Mas ele é um ministro. Mas eu acho que ainda uma hora Deus vai tocar no coração desse homem. Ele vai ver que ele está indo por um caminho que eu acho muito ruim, e principalmente para o povo, né? Então, me desculpe aí o Supremo Tribunal, que eu estou aí, porque eu respeito a instituição, né? Tenho crítica, tenho, mas vou deixar para lá. Então daí eu fui ver, quando foi em 80 e poucos, nem lembro bem, teve as diretas já. Até aquele momento eu vivi muito bem, minha liberdade era plena, e do brasileiro tudo, eu me lembro, né? Eu fiz tanta coisa na minha vida, certa, errada, e se fosse errada eu pagava, porque a lei vale, né? Nunca chegou ao extremo, mas a gente sabia que às vezes estava cometendo algum deslize na vida, né? Bom, daí veio as diretas já. E quando aconteceu isso, o presidente Sarney, não, o presidente João Figueiredo, o discurso dele que ele fez, eu me lembro bem. Até já li de novo, mas eu me lembro do discurso que ele fez. Que ele falou que o povo brasileiro ainda ia sentir falta do regime militar. Como de fato que sente até hoje. Está sentindo, sim. Porque as pessoas que viveram naquele tempo, ainda tem muitos milhões de pessoas daquela época, da minha época, certo? E tem bastante gente novo que não, que ele escuta hoje essas narrativas que existem na faculdade, às vezes em certas escolas, né? Onde que esse partido nefasto que se chama PSOL tomou conta, que é na área de ensino, né? Onde vive empregando só coisa ideológica, né? Por, por poder, que só querem poder só. E tanto que estão lá dominando as faculdades nossas, o ensino superior, e isso é que eu entendo. E também em muitos lugares o ensino médio também, tá? E no meu tempo não existia isso, porque no meu tempo que eu vivi, nessa época de regime militar, nós ia na escola, tinha aula de religião, educação moral e cívica, você cantava o hino nacional para entrar dentro da escola, então aquilo era cultivado dentro da gente já, o amor à pátria, religião, Deus e a família, né? Enquanto que hoje acabou tudo, né? Então eu vivi um tempo de troca de presidentes aí no Brasil, depois que veio a direta já, que eu fiquei assim, a parte, sabe? Eu votava para o presidente, mas
Às vezes, igual eu votei pro Ciro Gomes, porque eu achava ele falar, o Brizola, eles falavam tão bonito, né? Mas depois eu comecei, fui entendendo. E quando chegou a rede social, aí sim que eu acordei. Aí que eu acordei mais ainda, porque daí eu comecei a ficar sabendo de tudo. Você tanto sabe de coisa boa como de coisa ruim nas redes sociais. É claro que vai absorver aquilo que é bom, o que não presta, você vai descartar. E daí você começa a ver as pessoas e conhecer também os mandantes, né? As pessoas que estão hoje no poder, porque tudo é ali, sai tudo a baboseira na rede social e a gente vai ficando a par de tudo, né? E não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? No município, enfim. E então daí a decepção também que eu tive com o grande ídolo meu, que era o Brizola na época, eu não falava de esquerda direito. Para mim, o Brizola era um homem que ele falava muito bonito e sempre existia muitas pessoas que gostavam dele, do jeito que ele era, né? Que ele era um político muito inteligente. Mas depois eu fui vendo, porra, eu tô errado, eu não posso seguir esse homem, né? Porque as ideias dele são esquerdistas, eu não sou esquerdista. Eu descobri que eu não era esquerdista, né? Quando jovem a gente pensa que é, mas depois você vai aprendendo que não. Eu, quando jovem, a primeira voto que eu dei foi no MDB, no Álvaro Dias, já acho que até falei num vídeo passado meu. Então você tem aquela vontade de consertar o mundo, o Brasil, o mundo. Então, e daí você vai de frente, de encontro até com os pais. Todo jovem teima com o pai, com a mãe, né? As ideias não batem certo. E feliz é o jovem que escuta o pai, os conselhos do pai, porque ele viveu uma vida, ele aprendeu, né? Ele aprendeu com as custas dos erros dele mesmo, e daí não quer que o filho erre e começa a dar conselho, mas ele, jovem, você sabe como é que é. Ele não é. Eu fui desse jeito e entendo a cabeça de jovem, de gente jovem, né? Então essas pessoas, o que eles fazem hoje muito é jogar o proletariado, né, conforme dizem, né, contra a burguesia, né? É o prato principal deles é essa insanidade de fazer isso, né? E sendo que, igual eu falei, precisa do rico, precisa do pobre. Porque se fosse todo mundo rico, não, vai, daí ninguém ia trabalhar, todo mundo é rico, para que trabalhar? Né? O, a burguesia que é a que domina as classes, né? Não toda a burguesia, porque tem burguês que é normal, é uma pessoa coerente e promove muitas coisas boas, emprego, investe, né, no mundo inteiro. E tem aquela que quer as massas do lado dele, que são os beiçudos, né? A maioria são beiçudos, que são dominados. Então a cabeça dessas pessoas, ela não tem miolo, não, é cimento, puro cimento, massa de cimento, concreto. E eles ficam tudo inflamado e fica daí essa briga de direita e esquerda. E tudo é o povo brasileiro, né? Um luta por uma liberdade e o outro luta para achando que vai ser liberto e tá na coleira, ele já tá na coleira dessa classe de gente que é dominadora, né? E vai querer ele sempre pobre para ele continuar sendo instigado a lutar contra as pessoas que têm alguma coisa e não trabalham. Então tá completamente errado. Eu espero que o povo brasileiro comece a estudar um pouco mais essas pessoas que estão desinformadas sobre o que aconteceu com o regime militar, porque eu vivi o regime militar e adorei viver no regime militar. Era a mesma coisa, era liberdade. Todo mundo tinha liberdade. Agora, aqueles que andavam às margens da lei eram punidos. Foram punidos muitos deles. Aconteceu coisa errada?
aconteceu, que todos esses tipos de confrontos sempre acontece uma coisa que não deveria ter acontecido, né? É um fato que chega a ser inerente ao que está acontecendo. Não era preciso acontecer, aconteceu muito, né? Tanto de um lado como aconteceu do outro. E hoje ainda acontece, né? Ainda sempre acontece aí um confronto numa favela da polícia com um traficante, com um bandido. Morre lá às vezes uma pessoa inocente que não tem nada a ver com uma bala perdida, né? Que é uma coisa tão triste na vida, né? Ver uma criança ou qualquer ser humano perder a vida com um tiro que nem sabe de onde que veio, né? E morrer. Porque por mais ruim que esteja a nossa vida, a gente não quer morrer. A gente já viveu, igual eu mesmo, estou com 70 anos, eu quero terminar até a hora que Deus me der a permissão de estar aqui, de estar vivendo, né? Eu quero morrer naturalmente, normal. E quantas pessoas, né, perdem a vida tão novo por algum motivo tão banal, tão besta, né? Então fica aqui meu recado, minha mensagem do tempo que eu vivi no regime militar. Se eu for contar mais coisa, tem muita coisa boa. Eu só vivi coisa boa no regime militar. Só coisa boa, né? E aprendi bastante, aprendi o que é respeitar as pessoas. Tudo de bom eu aprendi na escola, né? Com a minha família, né? São tudo gente de bem, graças a Deus, né? E passei por muitos presidentes aí que deixaram seus legados também, foram mal. O Lula, no primeiro mandato dele foi um cara legal, tanto que no segundo mandato do Lula eu votei pra esse caipora desse cara. Depois eu vi que ele já era da burguesia, né? Que ele ficou rico e daí ele já ficou do lado do rico. O Lula é do lado do rico, ele não é do lado de pobre. Pobre ele só usa pobre. O Lula não gosta de pobre, né? Você sabe como é que é ele hoje. Se você não vê, é porque você é um jumento mesmo, né? Então, tá aí. E não é só ele, não. Tem mais a turma dele. É um grupo de gente aí. Ele não tá nem aí com o povo brasileiro, não. Tá nem aí, tá? Então fica aqui um depoimento até, né, sobre o regime militar, né? Então eu também queria só aumentar um pouquinho a conversa, que na época foi a minha época de ouro também, que eu conhecia a minha ex, que eu sempre, no começo dos meus vídeos, eu falei muito da história de amor da minha vida, que é a Maria Lúcia, né, a Lucinha. Então aconteceu tudo nessa época. Então eu tenho boas lembranças do meu tempo de regime militar, né? Eu não estou querendo aqui fazer apologia nenhuma ao regime militar, eu quero que a democracia nossa seja plena, da forma que é preciso ser, né? Que é uma democracia. E o tempo do militar foi bom? Foi. Passou. Né? Hoje nós tivemos vários governos bons aí, Fernando Henrique, o próprio Lula, né? O primeiro mandato dele foi muito bom, depois veio aquela jumenta da Dilma, aquela eu nunca consegui engolir ela também, né? E daí também tem as decepções da vida da gente de político, né? Que é tipo aí Aécio Neves, Ciro Gomes, enfim, tem vários, né? Se for citar aqui, tudo tem um rabo preso lá no STF, e daí é onde que acontece as barbaridades que está acontecendo hoje. E daí eu fico mais uma vez, eu queria dizer para o Supremo Tribunal Federal, que Supremo Tribunal Federal, socorro, ajude o nosso povo aí, viu? Porque vocês têm o poder de ajudar, né? E de prender, de soltar, tudo, né? Esses patriotas que foram presos dia 8 de janeiro, uma grande parte deles não tem culpa de nada, né? Isso aí foi tudo armação. O atentado à democracia não foi feito por patriotas, foi feito por outras pessoas, né? Só que hoje a narrativa tá aí que foram velhinha de 70 anos, 50, 60 anos, gente aposentado
que estava lá na frente dos quartéis, porque falaram que na frente dos quartéis eles iam estar protegidos. Agora, aquelas pessoas que entraram dentro do Supremo Tribunal, do Palácio Planalto e depredaram o patrimônio nosso, tem que ser preso e condenado. É a minha opinião. Tá bom, gente? Mas vamos saber julgar as pessoas e não condenar essas pessoas aí a tantos anos de prisão sem necessidade nenhuma. Ninguém tava com uma arma de fogo, ninguém tava com canhão lá na frente, nada. Então é bobagem, né? Tá soltando tanto bandido aí no Brasil, daí prendendo gente inocente, né? Fica aqui meu abraço e Deus abençoe a todos, né? E amanhã a gente volta de novo com outro vídeo, tá bom, gente? Beijo no coração para todos.